Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou aqui pela infinita misericórdia de Deus, mais uma vez para a gente juntinhos meditarmos no texto bíblico. E é isso, que bom que você voltou, que bom que você está interessado em estudar a Bíblia. É o meu apelo, estudem a Bíblia. É tanta aberração, tanta palhaçada que a gente vê hoje em dia. Por falta de conhecimento, o povo se perde, o povo se corrompe, o povo comete as mais absurdas asneiras, principalmente líderes que se dizem levantados, chamados por Deus, fazendo tanta bobagem por não dedicar tempo a aprender o que Deus tem a nos ensinar na sua palavra. Enfim, seguimos firmes e constantes, sempre avantes no nosso propósito de meditar na Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje paramos em Atos capítulo 22, parte 2, episódio de número 864, 10ª temporada. Joia demais, Deus é bom o tempo todo, continua sendo bom. Sua bondade independe de circunstâncias que nos atingem. Não é circunstancial. A bondade de Deus é uma característica inerente de sua natureza. Veja, eu sou verdadeiramente um homem que é judeu, é o que dizia Paulo. Havia uma sinceridade, versículo 3 do capítulo 22, leia lá o capítulo 22. Paulo apresenta uma sinceridade do seu judaísmo, aqueles que o questionavam por apresentar o evangelho da graça de Deus. Ele dizia, eu sou verdadeiramente um homem judeu. Este notável discurso ele é dirigido a um público específico, em circunstâncias particulares, e foi precisamente adaptado para esse público. Ele levou em consideração o conhecimento e os preconceitos do público. Tinha um tom conciliador, mas era firme na verdade e corajoso no espírito. Vamos analisar 3 pontos da mensagem de Paulo: a cena, o público e o orador. Quando falamos a respeito da cena, o comentarista Pumphrey, ele apresenta a seguinte observação sugestiva: a posição que Paulo estava o elevava acima do povo, e o gesto característico ele exigia atenção imediata. E ele falou, não como esperavam, em grego, que era próprio de alguém que confraternizava com os gentios, mas em hebraico, ou aramaico, que ele havia estudado aos pés de Gamaliel. Quanto ao público, observe que ele era composto em grande parte por judeus estrangeiros presentes na festa e que esses judeus estrangeiros eles eram frequentemente mais fanáticos do que os judeus de Jerusalém. E certamente tinham mais conhecimento sobre Paulo e sentimentos pessoalmente mais antagônicos contra ele. Alguns o reconheceram, alimentaram a comoção que quase levou à sua morte. Veja como a multidão ali, ela se forma completamente irracional. Não se pode apelar à sua inteligência. Geralmente, só podem ser dispersados pela força, ou então a sua comoção deve ser deixada se dissipar. Veja aquela massa perdida impulsivamente por ações que não agradavam a Deus. O orador era um homem fraco, frágil, uma presença pessoal que muitos poderiam considerar desprezível, mas com o dom natural de cativar uma plateia. Assim que Paulo começava a falar, todos se calavam para ouvi-lo,
Como sempre acontece quando um orador nato se apresenta diante deles, talvez os dons de Paulo como escritor tenham dominado nossos pensamentos, impedindo-nos de reconhecer o esplêndido domínio que ele exercia sobre os homens, que ele possuía em sua capacidade de oratória. O ponto que ele buscava enfatizar em sua audiência daquela ocasião era a sinceridade do seu judaísmo. Era isso que ele estava sendo questionado. Ele foi declarado um judeu tão indigno que profanara o templo ao trazer um gentil de Éfeso para dentro dele. E a resposta adequada era uma declaração completa de sua honesta e total lealdade ao judaísmo. E foi isso que ele fez. Dirigindo-se a eles em hebraico ou aramaico, não em grego gentil, pode ser que ele tenha feito isso simplesmente porque eles o entendiam melhor. Mas também pode ter sido porque, como a língua o identificava como um compatriota, eles estavam inclinados a considerá-lo menos culpado. Aquele que falava em hebraico, ele dificilmente blasfemaria contra os livros sagrados hebraicos. Ele assegurava aos ouvintes a sua lealdade aos princípios hebraicos. O seu nascimento era inquestionavelmente judeu. A sua educação era distintamente judaica, pois ele foi educado em Jerusalém e por seu mestre mais honrado. O seu judaísmo era tão sincero, tão intenso, que ele havia sido o perseguidor mais ativo e energético dos primeiros nazarenos. E Ananias, o conhecido judeu devoto, havia-lhe trazido os mandamentos de Deus, versículo 12. E ao afirmar que se parecia ter, segundo o novo caminho, ele só obedecia a Jeová, o Deus de seus pais hebreus. Veja, esse é o ponto central da argumentação de Paulo. Jeová lhe aparecera, lhe dera instruções específicas e, como judeu fiel, ele só podia obedecer a essas instruções. Jeová lhe mostrava que Jesus era o Messias. Jeová o enviara em sua missão entre os gentios. Ele jamais desonrou o judaísmo. Jamais rompeu com ele. Ele continuava sendo o mesmo judeu de nascença para sempre, versículo 14. Paulo cita aqui Ananias no versículo 14, e o contexto bíblico aplicado a Cristo e sua importância por abordar alguns dos aspectos mais profundos da relação de Cristo com a humanidade merece a nossa atenção especial. Observe. A história bíblica da expressão aquele justo aplicada a Cristo, 6 ocasiões nas porções históricas do Novo Testamento ilustram seu uso, a saber, quando sai dos lábios da esposa de Pilatos, posteriormente do próprio Pilatos, Mateus 27, versículo 19, versículo 24, dos lábios do centurião romano, Lucas 23, 47, de Pedro, Atos 3, 14, de Estevão, Atos 7, 52, e de Ananias, na citação específica de Paulo, versículo 14. Esses testemunhos, eles são notáveis pela franqueza de sua linguagem, pela identificação específica de Cristo como esse justo, ou aquele justo, ou o justo, e pelo caráter, em cada caso daqueles que os proferiram. Havia um significado mais profundo quando o mesmo adjetivo é aplicado a Cristo. Cristo é o único perfeitamente justo. Todos os outros pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum outro cumpriu a lei completamente em atos, palavras, pensamentos, afeição, zelo. A perfeita justiça de Cristo é a qualificação do mediador, aquela relação real, solene, e que ele manteve entre Deus e o homem. A perfeita justiça de Cristo, ela constituiu a qualificação essencial do seu sacrifício propiciatório. Ele sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18.
o advogado junto ao Pai e a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, é Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,2. A perfeita justiça de Cristo, ela constitui a perfeição de sua aptidão para ser mestre, exemplo para os homens na terra. A perfeita justiça de Cristo é a estabilidade do seu trono de julgamento, que em breve poderá ser contemplado e alcançado por todo homem que é ou já foi. Ele é o Senhor, o juiz justo, 1 Timóteo 4:8. O próprio apóstolo, em outro lugar, em Romanos 11:29, fala dos dons, da vocação de Deus, e deles diz que são irrepreensíveis. Não existe vocação de Deus que permaneça adormecida. Não existe vocação de Deus que termine no mero uso ou usufruto da pessoa chamada. Uma vocação de Deus, ela implica uma comissão consequente a ela. Aliás, nada menos do que inerente a ela, sob quaisquer circunstâncias. O apóstolo, ministro e mestre cristão, ele deve ser alguém que conhece a vontade de Deus. Ele deve ser alguém que saiba disso diretamente da fonte. Boatos não bastam. Imaginação não basta. Razão não basta. É um grande privilégio. Tem um grande privilégio relacionado a essa qualificação. Embora Paulo fosse como alguém nascido fora de época, estas coisas lhe foram concedidas, a saber, ver e ouvir o justo. Alguns pensam que Saulo viu Cristo em carne e osso, e é extremamente improvável, visto que Paulo nunca fala disso, como certamente o teria feito se fosse o caso. Mesmo quando fala de ter visto Estevão e assistido seu martírio. Essa grande graça, porém, é agora concedida a Saulo, que com a visão de força 1000 vezes maior, lhe seja dada ver o próprio Jesus ascendido e que com uma acuidade auditiva, além de tudo o que ele já havia experimentado antes, lhe seja concedido ouvir a própria voz do homem Jesus glorificado. Não é que Saulo tenha merecido o dom. Aliás, a verdade é que mesmo após uma vida dedicada e de total entrega, ele jamais conseguirá merecê-lo. Elas se tornam então testemunhas de Cristo para os homens. E 3 aspectos, meus queridos, dessa grande responsabilidade são aqui destacados. Eles são testemunhas de um ser vivo, uma personagem, uma pessoa, e não de uma mera verdade. Eles são testemunhas dele, das coisas que sabem, da palavra da vida, 1 João 1, por tê-lo visto, ouvido, olhado para ele, tocado nele, tudo no sentido mais profundo. Eles são testemunhas para todos os homens, na medida em que podem alcançar todos os homens e em quaisquer circunstâncias a todos imparcialmente. Profunda foi a impressão que essas comunicações, não mencionadas em nenhum outro lugar, causaram na mente de Paulo. As palavras de Ananias, inspiradas tão recentemente pela fonte, permaneceram profundamente gravados em sua memória. E agora, cerca de 25 anos depois, em um momento crucial, elas vêm à tona, repletas de vitalidade, e são praticamente recomendadas por Paulo como a personificação da missão de todos os que devem ser testemunhas de Cristo. Sim, se Paulo precisou provar a sinceridade de sua fé, porque nós seremos poupados disso. E se o justo foi rejeitado, como seus servos não enfrentariam oposição semelhante? Tudo isso a gente precisa refletir. Vamos lá, para a gente encerrar mais um episódio desse trabalho fantástico
Deus, Tu és bom demais. Obrigado pela Tua misericórdia. Senhor Deus, foi Tu que revelou o justo a Paulo. Ilumina também o nosso coração. Dá-nos sinceridade na fé, firmeza nas provações e coragem para testemunhar quem Tu és. Quando formos incompreendidos, lembra-nos que Cristo mesmo foi rejeitado, mas permaneceu fiel. Guia nossos passos, fortalece nossa alma, sustenta-nos na Tua graça. Em nome de Jesus, o justo. Amém, amém e amém. Joia demais! A gente volta no próximo episódio para continuar meditando no capítulo 22, tá bom? Um abraço. Deus continue abençoando tua vida. Até breve. Tchau, tchau.